Bom dia! O bate-papo com Euripides Mendonça de hoje, 22 de fevereiro de 2025, vai abordar o tema o confuso boletim médico da saúde papal. Qual o verdadeiro estado de saúde do carismático Papa Francisco, internado num hospital de Roma desde 14 de fevereiro de 2025? É a pergunta que católicos do mundo inteiro fazem. E o que há de confuso nesses informes veiculados pela mídia? Primeiro, o verdadeiro motivo da internação. Qual doença? Qual o diagnóstico? E segundo, o uso nesses informes de termos imprecisos como complexo quadro clínico. Qual o sentido de complexo neste caso? Quanto ao motivo da internação, descansar? O Papa vai descansar num hospital? Com as taxas de infecção hospitalar nas alturas, você corre o risco de entrar com a doença X e sair com outra mais grave, com alta para o céu. Segundo motivo da confusão, o uso de termos incomuns para denotar estado de saúde, como o termo já falado, complexo quadro clínico. Nós, no Brasil, estamos acostumados a expressões como paciente grave, estável, paciente regular. Essas denominações e essas desinformações espelhariam a verdade? Foi informação proposital? A evolução do caso resgata a verdade. Com o passar dos dias, informes mais precisos revelaram a piora do quadro clínico e um novo diagnóstico surgiu: pneumonia bilateral. Mas em quem confiar? Claro, na fonte primária da informação. Os médicos que assistem ao Papa e a direção do hospital, responsáveis diretos pela assistência aos pacientes. Essa comunicação aos familiares e à mídia, desde que autorizada pelo paciente / família, essa comunicação é feita via emissão de um boletim médico escrito, redigido com linguagem clara e acessível, sem termos técnicos médicos, e assinado por médico assistente e pelo diretor do hospital. Este boletim importante pode ser complementado por uma entrevista coletiva concedida pela equipe médica que assiste ao paciente. O boletim, logo, é uma ferramenta fundamental para a comunicação entre os médicos, o paciente e seus familiares. E por que o boletim médico é confiável? Por ser normatizado pelos conselhos de medicina do país de ocorrência do fato. Se fosse no Brasil e não na Itália, como o bem estruturado e recente boletim médico do Hospital Albert Einstein sobre o estado de saúde do presidente Lula da Silva. Regulamentação do boletim médico no Brasil. Desde pelo menos 1988, o Conselho Federal de Medicina regula a emissão do boletim médico, que naquela época tinha mais destaque, era até título de um capítulo do Código de Ética Médica, abre aspas, atestados e boletins médicos, fecha aspas. No Código atual, 2019, perdeu prestígio e figura agora no capítulo da publicidade médica. Mas ainda com responsabilidades. O CFM recomenda, na concessão de boletim médicos e entrevista coletiva, que elas tenham um caráter exclusivamente de esclarecimento
e educação à população, que não seja de natureza sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico, só a verdade. Concluindo, mas afinal, quando um paciente deve se internar no hospital? Por exemplo, pacientes graves e gravíssimos. A resolução da Anvisa define paciente grave. Prestem atenção. Paciente com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, nervoso, circulatório, respiratório, por exemplo, com perda de sua autorregulação, necessitando de assistência contínua nas 24 horas. Daí, internação indicada claramente. Já paciente gravíssimo ou crítico é definido pelo Conselho Federal de Medicina como paciente enfermo, aquele que apresenta instabilidade ou risco de instabilidade de sistema vital, cerebral, circulatório, respiratório, sistema renal, aliás, urinário, com risco de morte. Que Deus, na sua infinita bondade, proteja o nosso querido Papa Francisco e interfira em prol de sua imediata recuperação e que seja plena. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.